Vamutim, ô Vamutim, corre aqui que eu tenho uma história para te contar, que é da Patrícia, mãe do Vladimir, que faz aniversário hoje. Pois é, tá fazendo 18 anos. Eu sou a Deloyal Jubará, especialista em fotografia para orixá, e esse é o quadro Mistérios de Axé. Essa história começa há 18 anos, quando lá em Vila Velha a Patrícia estava no final da gestação. Aparentemente corria tudo bem, mas ela estava com uma angústia no peito, uma sensação de um peso, de uma energia para além do barrigão, e nas contas dela já era para aquela criança estar nascendo, mas ela não sentia absolutamente nenhuma das dores, nenhum dos sintomas. A lua já tinha virado e ela falava: gente, cadê essa criança? E o tempo foi passando, essa angústia foi se tornando cada vez mais constante. E ela começou a ter muitos pesadelos. Esses pesadelos eles aconteciam e sempre aparecia um homem muito magro, alto, preto, com uma roupa diferente, e ele carregava o que parecia ser um arco e flecha na mão. E todas as vezes ele falava algumas coisas que ela não conseguia entender. Ele apontava para ela como se mandasse ela para algum lugar, mas ela não entendia. Até que num dia 13 de junho, ela estava muito cansada, com aquela sensação ruim, ela resolveu tirar um cochilo, era final de tarde. De repente, ela começou a ter novamente aqueles pesadelos, com aquela coisa ruim, algo que machucava a barriga dela, ela muito horrível, principalmente para uma mulher gestante. E de repente apareceu aquele homem magro e alto, com o arco e flecha na mão. E ele apareceu muito perto dela e disse muito alto para ela escutar: vá até a minha casa, senão não vai dar tempo. E ela acordou sobressaltada com alguém chamando o nome dela muito forte. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou na porta, não tinha ninguém. Aí ela lembrou do sonho, veio ele novamente falando: vá para minha casa, senão não vai dar tempo. Ela falou: gente, não vai dar tempo do quê? Mas aquilo ficou reverberando na cabeça dela. Ela saiu com a roupa que ela estava. Só pegou a bolsa, colocou a conta de algum no pescoço, se calçou e foi, sem saber para onde ir. Saiu andando e ela, com a cabeça que parecia o dial do rádio, quando está fora da estação, que fica aquele chiado, aquela coisa ruim, aquela angústia. E aí ela ia entrando por uma rua, aquilo piorava, ela voltava, seguia reto. Aí a hora que ela entrava numa rua que não incomodava tanto, ela continuava andando, parecia que ela estava sintonizando com a casa de Oxóssi. Aí ela foi, andou mais um pouco, até que ela chegou numa rua que ela nunca tinha entrado. Ficava meio distante da casa dela, fazia um tempo já que ela estava andando, procurando sabe-se lá o quê. Aí ela viu um som de atabaque vindo de longe, bem de longe. Aí ela foi se aproximando, apertou o passo e ela viu tudo aceso. Algumas pessoas ali na frente, e ela começou a ouvir que eles estavam tocando para os pretos velhos. Ela entrou, ela já estava em prantos. Ela só sabia chorar. A pessoa que a atendeu, a acolheu ainda mais, né? Uma mulher grávida. E aí passaram na frente das pessoas que estavam ali e levaram-na até uma preta velha. Essa preta velha olhou para ela com pesar, com dó, abraçou ela tão forte e ela não parava de chorar. Ela se derramando em lágrimas, como se aquilo tudo tivesse começando a fazer sentido para ela. Aí, de repente, a preta velha, após dar o passe, né, e dar o passe muito caprichado na barriga dela, né, falou: espera a mãe de santo acordar. Você vai ter que falar com ela. Diga a ela que você precisa urgente de um ebó de útero amarrado. Aí ela já ficou bolada, né? Imagina para uma gestante ouvir aquilo. Ela não entendia direito, ela não conseguia entender direito o que a preta velha estava falando, mas aquilo ficou latejando. Aí ela ficou esperando até a Ialorixá acordar. Quando a Ialorixá veio até ela estava lá fragilizadíssima, chorando, sozinha, sem nem saber direito onde é que estava. E aí
ela contou para Yalorixá o que a Preta Velha havia dito e ela resolveu, né, auxiliar aquela gestante. E aí a Yalorixá falou para ela: minha filha, aqui é a casa de Umbanda de Oxóssi. Então essa daqui é sim uma casa de Oxóssi. Aff, Maria, o orixá é muito maravilhoso. E aí no dia seguinte, mais ou menos em torno de umas 20 horas, com a Patrícia já pronta para iniciar o ebó, quando a Yalorixá colocou as mãos no fundamento do ebó para poder pegar e começar a passar na Patrícia, Oxóssi passou, tomou o ori da Yalorixá e foi ele, com todo o seu axé, aquele que não tem medo da morte, aquele que conhece a morte e não a teme, que passou o ebó desamarrando, desatando todo aquele feitiço que foi jogado contra a Patrícia por pura maldade, para colocar em risco a vida dela e a vida do filho dela. Era o primeiro filho, ela estava tão feliz e aquilo estava tentando acabar com a vida dela e acabar com a vida do filho. Oxóssi abraçou-a no final, disse que ia ficar tudo bem, que ela tivesse fé, em Ogum, que ela tivesse fé nele, na Preta Velha que havia intercedido e que ia ficar tudo bem. Quando foi meia-noite do dia 15 de junho, que hoje completa 18 anos, rompeu a bolsa dela, caiu o tampão. E às 11 horas da manhã do dia 15 de junho, nasceu o Vladimir. Lindo, forte, chorando alto, querendo a vida. Tem 18 anos que Oxóssi escolheu pela vida do Vladimir. Então eu quero hoje desejar para o Vladimir vida longa com saúde, Vladimir. Viva grandemente. Eu sei que você está se preparando para se iniciar para seu pai Ogum, que ele já passa pelo seu ori, que ele vem te abraçar e te conduzir para esse caminho de axé com tanta luz, com tanta força para superar, desde o seu ventre, superar adversidades. Né? Quero agradecer a Patrícia pela confiança e desejar que vocês sejam muito felizes, né? Que a fé em todos os orixás façam com que a vida de vocês seja cada vez mais leve, cada vez mais gentil, porque vocês já passaram por poucas e boas. Ô Kearu, ô Gunhê Patacuri. E se você quiser que eu conte a sua história, uma passagem que você tenha tido um contato sobrenatural com alguma das nossas divindades, entidades, caboclos, é só mandar a sua história pelo meu e-mail, adeloyaljubará@gmail.com. Eu vou deixar aqui na tela também. E a gente se vê por aí. Me siga para mais dicas de terreiro.